Boa tarde a todos, sou a professora Poliana e na aula de hoje abordarei neste vídeo as práticas de ensino da leitura a partir da nova BNCC. A BNCC, aprovada em 2017, estabelece que o ensino de língua portuguesa deverá priorizar 4 áreas da linguagem, sendo elas oralidade, escrita, semiótica e leitura. No que se refere à leitura, a centralidade do ensino de língua portuguesa deve se basear no trabalho com o texto, uma vez que esta é, segundo pesquisas que vêm se tornando muito amplas e conhecidas em todo o Ocidente, a única forma de realmente dar um significado, dar um uso real à aprendizagem da língua. Por isso, a escolha da BNCC é pelo trabalho com o texto a partir dos seus contextos de produção. Ou seja, trabalha-se o texto, a produção do texto e também a dinâmica em torno do contexto daquela produção. O que isso quer dizer, né? Segundo essa ideia de trabalho, não basta só você ler o texto para entendê-lo completamente. Faz necessário também entender o contexto em que aquele texto foi escrito, quem é o autor daquela obra e qual é o estilo que se aplicava a essa produção no momento em que ele escreveu. Para ficar mais claro, eu vou lembrar para vocês aqui um autor que foi trabalhado no primeiro período, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é considerado um grande autor da literatura infantil e juvenil. Porém, Monteiro Lobato escreveu a sua obra num período diferente do que agora vivemos. Determinadas situações relativas à condição de classe ainda não haviam sido resolvidas no Brasil. O Brasil ele vinha de uma sociedade escravagista e ele ainda não tinha, como ainda não tem, né, como ainda não fez isso, né, totalmente, ele não tinha compreendido as raízes do problema, ele não tinha compreendido a situação em torno da própria escravidão. Então, apesar da escravidão não existir mais no sentido prático, né, legalmente, na época de Monteiro Lobato, ainda existia muito racismo. Na verdade, ainda existe muito racismo, né? Só que hoje isso não é visto como uma condição natural. Porém, no período em que Monteiro Lobato viveu e escreveu, isso ainda era naturalizado de uma certa forma na sociedade brasileira. O que ocorre então? Ocorre que Monteiro Lobato ele escreve uma obra grandiosa, mas dentro do contexto de produção dele, determinados termos que hoje são considerados racistas eram naturais. Então é muito comum que Monteiro Lobato se refira, através da boca de Emília ou de outros personagens, com termos racistas. Por exemplo, contra a tia Anastácia, que é chamada, né, em uma das suas obras, de negra beiçuda. E aí vem uma questão: jogaremos toda a obra de Monteiro Lobato no lixo, porque em determinado momento, que é o momento em que ele escreveu, era natural a todos se referirem daquele jeito a pessoas de cor? Há pessoas que consideram que sim, outras que consideram que não, no sentido de que conseguem ler Monteiro Lobato dentro da dinâmica e da época em que ele viveu, né? Então, a BNCC ela é bem clara. O ensino em língua portuguesa ele parte do texto, porque o texto ele é o enunciado com sentido, e trabalhar a língua portuguesa, né, ela parte sempre da ideia de um sentido para a construção de outros sentidos, mas é importante também, ao trabalhar, entender que os textos respeitam a cultura e a dinâmica de suas épocas. Então, um autor como Monteiro Lobato, ele não deixa de ser grandioso em muitos aspectos, porque ao se referir a certos personagens, ele usou cunhas da época, né? Um outro exemplo, por exemplo, é a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela escreveu para crianças,
E ela escreveu muito sobre temáticas complexas, mesmo que para a infância, como, por exemplo, a temática da morte. É quase impossível você entender que ela se refere a isso nos textos que ela escreve, se você não conhece a vida dela e não entende que ela perdeu a mãe muito cedo, e não entende que o marido faleceu e ela ficou viúva rapidamente, que o pai também se foi, ela ainda era muito jovem, e por isso ela abordava a temática da morte. Então, você entender o contexto de vida da Cecília Meirelles é também você entender Cecília Meirelles, né? Seu trabalho, Machado de Assis, por exemplo, ele é um escritor fenomenal, o maior de todos os brasileiros, né, pelo menos, e ele escreve uma linguagem extremamente culta, com palavras eruditas. Também faz-se necessário entender que o estilo de escrita de Machado naquela época era um estilo que pedia a linguagem erudita. Então, eu exemplifiquei aqui 3 situações para vocês entenderem o que é trabalhar o texto e o contexto de produção do texto, né? Eu preciso conhecer a época em que o autor escreveu, ou seja, em que período aquele texto foi escrito, um pouco da vida desse autor, até para eu entender o que impulsionou ele a escrever sobre tal temática, como eu preciso também entender o estilo, ou seja, a linguagem, a forma que esse texto tinha em determinado período, né? Ou seja, trabalhar um texto não é só trabalhar as palavras que ali estão nele, né? Mas trabalhar tudo que está em torno da produção dele. Então, é uma coisa que está muito clara na BNCC logo no início, no sentido de que se trabalha o texto a partir dos seus contextos de produção que eu acabei de falar aqui. Se eu trabalho textos, eu vou voltar aqui no mesmo assunto, que é um retorno a Magda Soares, que é um retorno a Bakhtin. Eu trabalho gêneros, né? Então, cada texto trabalhado, ele tem um determinado gênero, e esse gênero se organiza a partir de regras e enunciados, e eu preciso que o aluno entenda as regras, os enunciados, eu preciso que o aluno entenda a linguagem que se aplica nesses textos, né? Então, gêneros do discurso vem com tudo. O trabalho na BNCC, desde a alfabetização até o ensino médio, é a partir de gêneros. E o Enem também, quando ele cobra, né, não só o Enem, o PAEBs, as provas externas, elas só vão cobrar o conhecimento de língua portuguesa a partir de textos. Esses gêneros têm que privilegiar as mídias sociais, os gêneros próprios da mídia social. Então, o tempo todo a BNCC vai bater na tecla de que a gente tem que chegar até os nossos alunos por meio dos textos que eles mais utilizam na atualidade. E os nossos alunos, eles vivem uma realidade que não é mais só analógica, eles trabalham também com a realidade digital. Eles têm acesso a textos digitais e os gêneros do discurso trabalhados em sala, eles vão privilegiar tanto os gêneros clássicos e tradicionais, como os contos, os romances, os poemas, as crônicas, mas eles têm também que abrir espaço para as memes, para as fanfics, para os blogs, para os vlogs. Então, aqui entra uma miscelânea de gêneros do discurso analógicos e gêneros dos discursos digitais. A BNCC também aborda a leitura no sentido muito mais amplo, porque ela não entende que a leitura seja só a leitura em papel e em palavras, né? A BNCC, ela entende que o mundo ele se dinamizou de tal maneira que quando você assiste a um filme, você está tendo acesso a um tipo de gênero, a uma produção intelectual, e você precisa também fazer uma leitura do filme. Quando você escuta uma música, mesmo que você não esteja lendo, apenas ouvindo atentamente, aquilo ali é uma produção, aquilo é um gênero, e aquilo é muito comum a todos na atualidade. Logo, você precisa ler essa música. Então, você lê o filme, você lê a música, você lê o livro, você lê alguma coisa no Facebook, você lê alguma coisa no Instagram. Você está fazendo leituras o tempo todo, e não só de palavras em textos, né, escritos. Você tem que fazer uma leitura no sentido mais amplo,
de ler toda e qualquer produção que esteja disponível para você, seja ela por meio visual, seja ela por meio auditivo, seja ela por meio da leitura visual no livro. Você vai ler um quadro, você vai ler um filme, você vai ler uma música. E quem tem que te preparar para isso é o professor de língua portuguesa, né? Então, trabalhe no sentido hoje de que os textos são visuais, que os textos são auditivos, e aí você tem que preparar a criança para ser um leitor, mas também para ser um ouvinte. E quando ela escuta um filme, você ainda está preparando ela para ser uma espectadora. Então não tem mais essa ideia de que a leitura é o encontro do homem com o livro, tão somente, né? A leitura é o encontro do homem com toda e qualquer produção, inclusive a produção midiática, que chega a ele por tantos meios, né? E ele, como leitor, tem que estar preparado para todos esses gêneros, para todos esses tipos de leituras. E ele vai ser, então, um leitor visual, mas ele vai ser um leitor ouvinte, como ele também vai ser um leitor espectador. E se ele for realmente um leitor preparado, ele vai ser um leitor preparado para ler Machado de Assis, para ouvir, sei lá, deixa eu lembrar aqui, sei lá, o Caetano Veloso, e para assistir um filme como O Poço, por exemplo, e conseguir dar um sentido para Machado, e conseguir dar um sentido para o filme O Poço, e conseguir dar um sentido para o Caetano Veloso. Isso não quer dizer que ele não possa ouvir, sei lá, o Wesley Safadão, assistir o Felipe Neto, ler uma notícia em uma rede social e também não ser leitor daquilo. Ele também tem que se preparar para ser leitor disso, né? Ele vai ser leitor quando ele conseguir ter acesso a todo e qualquer tipo de texto, a qualquer tipo de gênero, por qualquer tipo de mídia, e ser capaz de refletir e criticar e compreender todas essas leituras que ele tiver acesso, né? Não num sentido apático, num sentido acomodado de simplesmente se tornar alguém passível de aceitar tudo que ela escuta. Não, alguém capaz de ler, de ouvir, de assistir a tudo que há em torno dela, mas muito mais capaz de refletir criticamente acerca de tudo que ele vê. E para que ele consiga fazer isso, ele vai ter que ser letrado, né? É ali que a BNCC, ela adentra esse aspecto, no sentido de que ela aponta as diretrizes essenciais para o ensino de leitura, que são a centralidade no texto, a questão dos contextos de produção, a importância dos gêneros do discurso, a leitura de linguagens em geral, não só de livros, né? A ideia da leitura como algo mais amplo, que vai além da palavra escrita. Mas ela precisa, para fazer com que o aluno alcance isso tudo, torná-lo alguém letrado. Quando eu falo em letramento, como eu já disse para vocês, é construir no leitor a capacidade de ser crítico perante aquilo que ele lê, né? E ser capaz de ler qualquer tipo de texto, qualquer tipo de produção, né? Em qualquer gênero. E para que isso ocorra, o que a BNCC faz, né? Ela oferece determinadas habilidades que devem ser desenvolvidas no educando ao longo da formação. Então, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês algumas das estratégias da BNCC para que o aluno incorpore esses recursos e, dessa forma, ele consiga se construir como leitor letrado, que é diferente de um leitor acomodado, né? Aquele que simplesmente lê ou não entende, ou lê e aceita o que lê. Nós percebemos tantas coisas absurdas na internet, por exemplo, e muita gente acredita em todas elas, né? Porque nós vivemos uma época onde a opinião ela acabou ficando maior do que o próprio fato, né? Então basta você ler a opinião muitas vezes e se sentir convencido por ela, sem a capacidade de entender que aquilo não é uma verdade. Quando, na verdade, o bom leitor, o leitor letrado,
é aquele que ao ler entende o que é uma opinião e procura o fato, para saber se o fato ele realmente tem base científica. Nós vivemos uma era, né, enfim, chamada pós-verdade, né? A pós-verdade, ela veio nessa dinâmica das redes sociais. A rede social, como disse Humberto Eco, né, ela deu vozes aos idiotas. Então, ela garante, por exemplo, que pessoas que não têm conhecimento científico nenhum estejam nesse espaço e opinem. Essas opiniões, muitas vezes, elas têm cargas de ódio e elas buscam criar ou convencer as pessoas de algo que não tem nenhuma base real, né? nenhuma base comprobatória e científica. Mas as pessoas que não sabem ler, que não possuem a dinâmica e as estratégias de leitura, ao lerem essas notícias, elas acabam acreditando, né? Então, isso é chamado a era da pós-verdade, onde a verdade ela foi confundida com opinião. Então, basta você ir a uma rede social e observar o quanto de opinião há lá e o como essas opiniões não têm uma relação com a verdade. Mas, ao mesmo tempo, essa quantidade muito grande de opiniões, de fake news, enfim, de leituras feitas para enganar, né? Elas acabam, sim, convencendo uma grande quantidade de pessoas que são leitoras, mas não são letradas, né? Então, a BNCC, ela entende o mundo atual, ela entende isso, ela vê isso como uma emergência, porque a coisa se tornou tão grave que tem afetado até as democracias, né, ocidentais. E a ideia, então, é trabalhar e fazer com que o aluno incorpore estratégias de leitura para que ele se torne um leitor de todos os gêneros do discurso, todos os gêneros textuais, alguém crítico, que consiga ler em qualquer plataforma, mas que seja alguém que reflete a leitura que faz, né? Não alguém que incorpora sem criticidade. Essa seria a única forma de derrotar esse mundo da pós-verdade, onde pessoas com índole ruim e porque querem, enfim, ter domínio, né, de determinados espaços, geralmente os espaços políticos, utilizem a ingenuidade dos leitores para enganá-los por meio de falsas opiniões, de falsas ideias, de falsos fatos. Pessoal, eu não quero exemplificar muito para não entrar ali nos aspectos muito políticos, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, a partir de amanhã, a gente vai trabalhar a questão das estratégias de letramento a partir da BNCC, que visam fazer com que o aluno alcance esses quatro parâmetros, né? A ideia de entender o texto e o contexto de produção, a importância dos gêneros do discurso, a leitura no seu sentido mais amplo e a questão de que a gente não lê só livros, né? A gente tem que ensinar o aluno a ler, mas ler aquilo que ele ouve, mas ler aquilo que ele assiste também. Obrigada pela atenção.